Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni. Hoje dia 13, sabadão. Então um bom final de semana para todos, mas esse vídeo aqui deve ser publicado para vocês, compartilhado no domingão, certo? O vídeo é sobre a Magalu. Então vamos fazer uma atualização aqui sobre a Magalu, aquela prestação de contas. E hoje é um vídeo especial, porque é pré-resultado. Então o vídeo da semana que vem, pessoal, finalmente, para vocês que gostam também de fundamentos, os vídeos da Magalu que eu presto conta para vocês todo domingo, né, ou segunda-feira, às vezes, vai ter fundamentos, tá? A gente vai poder atualizar aqui a parte de fundamentos. Vamos ver, então, se a Magalu consegue se juntar ao Mercado Livre e participar aí dos comércios, dos e-commerce, dos marketplaces como lucrativa, ou se ela fica na baia aí da Via e também da Americanas, ainda deficitárias ou deficitárias no momento, certo? As pautas do vídeo, pessoal, super simples, né? A gente vai estudar um pouquinho, acho que eu vou começar com curva de juros, tá? Solo. Depois a gente vai para Magalu, tá? O gráfico da Magalu de fato versus curva de juros, e eu vou tentar simplificar essa desenheira toda minha, tá? E também vou convidar vocês a acompanhar esse desenho lá na plataforma do TC, tá? Parceiro aqui do canal junto com a Genial, que é o merchan do mês, tá? Para vocês abrirem conta lá na Genial Investimentos, para também acompanhar todo o meu trabalho lá no TC, todos os dias ao vivo no YouTube, mas também postando trade ideas para vocês na plataforma e ganharem ali alguns outros benefícios que eu falo ao longo do vídeo. E aí a gente vai para Magalu, pessoal, que eu acho que ninguém está reclamando nesse momento, que está subindo. Eu só vou colocar aqui algumas pulgas para vocês antes dos 5,50, dos 5,90, dos 5,95, que é o meu alvo. Tá até um pouquinho mais ali, dos 6 e pouquinho, mas enfim, 5,50 ao 5,95, pés no chão, digamos assim, é o meu alvo. Legal? Vou colocar para vocês um percalço que pode existir antes de chegar lá, tá? Que pode deixar muita gente aí meio estresse, certo? Sem mais delongas, bem-vindo ao Clube dos Dividendos novamente. Esse é o disclaimer, pessoal. E eu deixo para vocês a parte profissional. Gostou dessas pautas? Gosta dessas pautas? Aqui é Clube dos Dividendos, pessoal. Pause o vídeo agora, deixe um comentário aqui embaixo sugerindo uma ação para eu analisar, mas eu falo sobre empresas de crescimento, small caps, não só de empresas que pagam dividendos. Então esse é o papo do clube, tá? Seja muito bem-vindo. E eu começo as pautas do vídeo de hoje, pessoal, com a curva de juros. Então quem acompanha o canal há um tempo, um pouquinho maior, sabe desse gráfico. Então sempre que tivermos PEC, batemos o martelo lá no Congresso, o juros fechou. O juros fechou na PEC dos precatórios, PEC eleitoral, PEC da transição. O da transição, convenhamos, foi mais devagar, né? Gerou aqui um certo frisson para fechar, mas fechou, rimou, parte verde, é o fim, tá? Da linha. Qual a diferença, pessoal? Que agora nós não temos nenhuma PEC no radar, tá? Muito pelo contrário, até pelo ciclo político, né? Nós temos um pouco de calmaria no fiscal. A PEC grandiosa já foi aprovada, que é a PEC da transição. E agora, pessoal, nesse segundo tri, nós temos aí a possibilidade da regra fiscal ser batida a martelo e depois da regra começar a discussão da reforma tributária. Então, assim, a vida para os juros voltar a subir muito, ou como subiu durante as últimas 3 PECs, é muito difícil. Então, a PEC 1, PEC dos precatórios. Bom, subiu. PEC 2, PEC da eleitoral, lá da benfeitoria. Bom, subiu. PEC 3, subiu também. Agora, pessoal, eu não vejo o verde voltando, tá? Para o segundo trimestre, não vejo o verde. Por isso que eu já coloco aqui os níveis máximos para os nossos juros em 12,60, 12,17, juros curto, tá? 12,17, que precifica realmente como é que tá o mau humor aí da Faria Lima no curtíssimo, tá? 12,17, 12,60. Beleza, pessoal? Chegamos a 14, praticamente. 13,50, 14%. Então, assim, estamos 2% abaixo, o que já dá uma precificação para as nossas small caps que elas não devem ter facilidade para romper o fundo atual. Elas estão aqui, mais ou menos, as small caps, né? Elas vão ter dificuldade para romper esse fundo, porque os juros não vai pedir. O que vai fazer a sua small cap, então, a partir do segundo trimestre de 2023, pessoal, romper fundo atual, é o micro, é o resultado corporativo, é o quanto ela está conseguindo sobreviver a um juros alto, a um crescimento nem tão robusto assim, os desafios do crédito. Legal? Então, assim, é micro agora, não mais macro. Eu acho que o macro vai descansar daqui até julho, daqui até agosto, no máximo. Depois a gente tem, provavelmente, alguma discussão aí bombástica.
tá? Sempre assim em Brasília. Mas de fato a gente tem uma calmaria. Então o resultado do primeiro TRI e o resultado do segundo TRI, eles vão ter mais peso na sua small cap do que finalmente o macro, né? Depois a gente passou aí praticamente 2 anos tendo macro batendo. O resultado veio bom, mas cai. Lojas Renner, por exemplo, cai. Lucrativa cai. Várias empresas caindo porque, poxa, não conseguiram ali sobressair ao fluxo de saída dos fundos de ação, tá? Devido ao CDI robusto, devido a uma renda fixa interessante. Agora, pessoal, a gente deve começar a migrar ao oposto. Os 13% ao ano da renda fixa, os 14%, os 15%, um mês de uma construtora qualquer aí está rendendo 100% às vezes. Então já começa a investidores a ficarem mais aguçados para risco, com a possibilidade aí de um crescimento ainda relevante para o Brasil, 1,5%, 1%, e os juros finalmente sendo cortados. Então assim, começa a ter disputa o CDI. Nunca ninguém morre, nem renda variável, nem renda fixa. Mas eu acredito que aos poucos a gente deve ter aí no segundo trimestre, ou já no segundo trimestre agora, ou mais tardiamente no segundo semestre, um pouquinho de fluxo para os fundos de small cap, finalmente, né? Aí a gente tem a parte macro aliviando, a parte de fluxo aliviando, e os gráficos devem lateralizar para depois espichar. Torcemos. Juros, pessoal, não deve ser ali uma chatice muito grande, tá? Acredito que os juros devem estabilizar, perder o protagonismo. Tá? Uma semana de estresse, mas depois volta tudo, sabe? Nada estrutural para o juros subir, então um pouco para descer nesse segundo TRI. No segundo semestre, aí a expectativa é que a gente tenha corte de juros, aí provavelmente ele possa despencar, tá? A inflação a gente também viu que não vai descer loucamente, então a gente deve ter um pouco de tranquilidade no macro. E aí eu começo a fazer as minhas correlações, e esse gráfico é o tal gráfico de correlação. Legal, pessoal? Onde eu tenho os juros em preto, tá? Embaixo aqui é um indicador IFR, em cima, em candles, é a Magalu, legal? E em cima também, só que não em candles, em linha, é a curva de juros 2029. DI F 2029. E eu circulei as PECs, né, pessoal? Coloquei aqui alguns momentos importantes, principalmente PEC da benfeitoria e PEC da transição. Dos precatórios eu excluí. Tá? Essa é muito para colocar aqui para vocês. Então eu trago para todos que a Magalu, para mim, tem alvo máximo, assim como boa parte das small caps, em março de 2022. Onde está março de 2022? Aqui, ó. Por quê, Bruno? Porque lá o Bolsonaro liberou o 13º, o FGTS, e adiantou o 13º. Então o fiscal começou a acelerar lá. Já pensando em eleições, cada um fala o que quer, mas o fiscal voltou a ficar ligado a partir da PEC dos precatórios. Porém, a PEC dos precatórios foi menos para o consumo e mais para a máquina pública ali. Depois de março, com essas atitudes, os cortes de IPI, de impostos, etc., de março de 2022 até agora, pessoal, o fiscal ligou e está ligado. Tá? Então, o fiscal está ajudando o setor de consumo e varejo. O que não está ajudando é o monetário, ainda. Bom, então nós tivemos aqui a Magalu no topo e os juros na mínima, porque a partir de maio começamos a discutir a PEC da transição. Pão. PEC da transição fez esse PEC da eleição, benfeitoria lá, eleitoral, fez esse topo nos juros, essa mínima na Magalu. Justamente essa mínima, então, que é nível mais forte, que eu não acho que a Magalu vai ter facilidade ou sequer vai romper. Depois, a outra mínima que eu traço é da eleição. Tá aqui, ó. Mínima nos juros, máxima na Magalu. Então, a máxima da eleição, ponto 1, máxima de março, ponto 2. Para Magalu. E o que eu estou de olho é mínima dos juros na eleição, aqui embaixo, e mínima dos juros pré-PEC eleitoral. Onde os juros está hoje, pessoal? Aqui, ó, curva de juros longa, 2029 ou média longa, tá aqui, ó. Tá próximo, pessoal. Vou traçar uma linha para vocês em preto. A próxima, aqui, ó, já tá no período eleitoral, mas ainda não na mínima. Quando a Magalu, por exemplo, fez ali o alvo de 5,55, 5,50 ali.
Então é óbvio, a Magalu tá nesse momento, nesse patamar, ela tá perfeita, pessoal. Tá precificada assim, quase que numa perfeição em relação aos juros. Como eu acho que os juros tende a ceder um pouquinho mais, e se segunda-feira, amanhã, né, vou publicar esse vídeo no domingo, a Magalu reportar um resultado, ou que a narrativa seja boa, ou que de fato seja lucro, pessoal, rapidinho, os preços vêm para cá, mesmo sem os juros necessariamente bater especificamente ali, tá? Nessa linha preta. Mas essas são as duas correlações máximas que eu tô colocando para vocês. Preço máximo da Magalu 1, 5,50 e tantos, eu vou falar no gráfico já, tá? Nem tô colocando ainda o 7, né, que seria ali março de 2022. Os 2 pontos máximos de preço, assim como os juros tende a parar, estacionar, parar de cair, né, de ceder, fechar a partir daqui, dessas duas linhas. Legal? Pessoal, essa aqui é a correlação, então, dos dois gráficos. Chamo vocês aí para ficarem com esse gráfico na cabeceira lá no Traders Club. Acabei de publicar esse gráfico lá, só me seguir Bruno Mazzoni, né? @Bruno Mazzoni, com 2 E's e I no final. Tá lá para vocês o link para vocês se inscreverem e abrir conta na Genial Investimentos, tá? É com parceria com o TC, tá na descrição também, pessoal, certo? Aproveita lá a corretagem 0, tá? E o Profit Pro grátis, mais a Sencom, que é a parte de geração de DARF automatizada, mais calculadora, e o Mover, que é a agência de notícias. Então esse é o merchan do vídeo de hoje, pessoal do TC com parceria com a Genial, dando essa moral aqui no Clube dos Dividendos. Legal, pessoal, qual que é a parte ruim desse gráfico aqui? É que a Magalu vai abrir segundona, pré-resultado, sobrecomprada, no IFR, no indicador IFR gráfico diário. Tá? IFR diário, 14 períodos, 70-30. Então, assim, não é uma semana muito interessante em termos de price action. Estamos no topo. Só quero dizer para vocês que aceita desaforo essa semana ela vir e beijar aqui os alvos que eu vou mostrar agora. Os nossos clássicos. 5,51, 5,91, 5,95. Então agora, pessoal, vocês sabem o porquê, né? Acho que quem acompanha um pouquinho de mais tempo já sabe o porquê dos meus pontos, né? Mas enfim, agora está explicado novamente. Então março de 2022 está aqui. Quando o fiscal ligou e o monetário começou a ficar ali mais preocupado com a eleição, etc. Então esse é o ponto máximo do curtíssimo prazo. Também temos a mínima já identificada da PEC da eleição. Então, eu acho que a Magalu sai de uma tendência de queda em 2023 e encara agora uma tendência lateral. Março de 2022 topo, e aí agosto, não sei ali, outubro, fundo. E ela vai ficar tretando aqui até os resultados dizerem vamos para baixo ou vamos reverter. Porque o macro já não mais vai ser pior do que estava. Agora, pessoal, para traders, tá? Mais essa parte aqui. Os dois principais pontos para você apostar na compra e também na venda são os mesmos, né? Que é o 3,43 e o 3,18. Porém, para compradores, caso o resultado venha ruim, vocês têm vamos dizer assim, um reforço para essa semana. 2,79 e 2,92. Então eu não acredito, e é o meu cenário, que o 2,79 e o 2,92 são vendedores. Caso o preço venha vamos dizer assim, a derreter para cá, 2,79 e 2,92 é suporte. Para ainda assim rumar para os 5,51, 5,91, 5,95. Legal? Então vamos supor que o preço, né, faça esse tipo de movimento aqui. Ó. Bom, facilmente ele pode terminar dessa maneira. Agora sim. Certo, pessoal? Então só colocando aqui mais uma pimenta aí para traders, tá? Pode ser um movimento bem natural da Magalu fazer. Beleza? Esse é o alvo, essa é a explicação dos alvos. Espero ter ajudado vocês no pré-resultado do primeiro trimestre. Link na descrição, não só da Genial com parceria com o Traders Club, mas também do nosso educacional aqui, o Trader Macro Trader. Um abração, pessoal. Tchau, tchau.